Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 246, das contradições e das mistificações. Ainda nos encontramos no tema das contradições, mas já está terminando quando nós vamos passar para das mistificações. Acredito que terminemos hoje, não sei não, vamos ver. Então, aqui Kardec ele faz a seguinte pergunta, na pergunta de número 10. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Aí vem a resposta. Desejai tudo obter sem trabalho? Pois que não há campo onde não cresçam as ervas más, né? Pois que não há campo onde não cresçam as ervas má, cuja extirpação cabe ao lavrador, a extirpação cabe ao lavrador. Então aqui está usando-se o termo ervas má, mas nós sabemos o que significa as ervas má, né? Os impostores, os charlatões, os mistificadores, aqueles que não têm conhecimento, né? Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Olha só. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo, né? Mundo de expiação e de provas. Eu costumo dizer aos meus amigos que espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aí você pode me perguntar assim, mas aguenta o quê? Aguenta reforma íntima, aguenta mudança de caráter, mudança de moral, mudança de intelecto, mudança de atitude, de hábito, de comportamento. Porque, gente, nós temos que pensar uma coisa, já dissemos isso aqui outras vezes. Você acha que eu lá quando mais jovem, aqui no corpo físico, eu não cometia algumas atrocidades? Lógico, gente, eu não sou perfeito, não. Mas a partir do momento que eu cometi, eu procurei me reformar, eu reconheci meu erro, primeiro, no Céu e Inferno, né? Capítulo 7, o Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal das Vidas Futuras. Nós vamos esmiuçar esse livro daqui uns dias. Então, a primeira coisa que a pessoa comete erros, deve fazer é reconhecer que errou. Depois, o segundo ato de quem errou e que reconheceu o erro é pedir perdão. Depois, o terceiro ato é buscar reparar aquilo que cometeu. Porque nem sempre você é perdoado nesta existência pelo fato da inferioridade da humanidade, porque a humanidade quase sempre não consegue perdoar. E você também quase sempre não consegue reparar o erro, porque ninguém te dá novas oportunidades. Por exemplo, eu gosto de entrar em muitos assuntos, assim, abordando muitos assuntos. Por exemplo, uma pessoa comete um crime bárbaro, não vou nem dizer o nome. Então, comete um crime bárbaro com crianças e vai preso. 20 anos presos. E depois essa pessoa é solta. E essa pessoa é vista andando pela cidade.
todas as pessoas que o vê, relembra do ocorrido. Por que as pessoas relembram? Porque as pessoas não conseguiram perdoá-lo e as pessoas não conseguem dar-lhe oportunidade dele reparar aquele erro que ele cometeu. Então, aí entra a misericórdia de Deus, proporcionando a cada qual a bênção da reencarnação e o véu do esquecimento do passado. Aí o que acontece? Quase sempre, aquele que cometeu aquele crime, na próxima existência, ele reencarna no lar daquela criança o qual ele prejudicou naquela existência anterior. Ele nasce no lar e quase sempre ele nasce filho daquela criança, só que com o véu do esquecimento do passado. Mas com o véu do esquecimento do passado, ele não vai se lembrar de nada. Ele não consegue se lembrar, gente, mas que ele bate o olho assim, ele sente uma repulsa, aí a pessoa sente uma repulsa, sente. Então, um conselho. Sabe aquelas pessoas que você sente uma repulsa por elas? Uma repulsa assim negativa? Que você não consegue engolir aquela pessoa, que você tem que tomar Coca-Cola com brita junto, e você tem que sorrir igualzinho esses gatinhos que quando tá com fome mostra só os dentes. Parece um palhaço, né? É tontice minha mesmo, fazer o quê? Tontice leva eu a ficar desse jeito. Então você não está engolindo a pessoa de jeito nenhum, mas você tem que estar mostrando os dentes para a pessoa. Ai, se eu pudesse. Sabe essas pessoas? Sabe essas pedrinhas no sapato da gente? Nós devemos agradecer a Deus por essas pedras no sapato, por essas repulsas, por esses sentimentos contrários, negativos que sentimos uns pelos outros, por certas pessoas. Tem pessoas que passam próximo a gente e falam assim, não gosto dessa pessoa. E você pergunta, você conhece? Nunca vi, mas eu não gosto dessa pessoa. Aí você tem que trabalhar a aceitação. Aceitação. Você tem que trabalhar a aceitação, a resignação, a humildade, a paciência. Oxi. Porque você já sabe o que te incomoda. Então é só você trabalhar. Duro aquelas pessoas que desconhecem o processo, que ela ainda tem que aprender. Agora você já sabe, então trabalha. Busque a resignação, a aceitação. Ame. Não há remédio melhor. Agora, existem aquelas pedrinhas no sapato da gente que são pedras que Deus envia para o nosso bem. E também a gente não pode esquecer de dizer que são pedras assim, tontas, com tontice, com tontura e essas coisas assim diante, entendeu? Mas são anjos benéficos, são anjos do bem. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. Outra coisa também, sabe aquela pessoa que você bate o olho nela assim, você nunca a viu, mas você bate o olho nela e você pensa assim, meu Deus do céu, você mesmo dizendo isso para você, viu? Pelo amor de Deus, não fala para ninguém não, porque senão complica. Porque
Tem que ser só a pessoa. Meu Deus do céu. É como, por exemplo, eu estou aqui com um quadro de Eurípides Barçanufo na minha frente. Eu bato o olho nele e falo, meu Deus do céu, mas eu conheço esse homem de algum lugar. Ah, não. E daquele momento em diante, você não tira o Eurípides Barçanufo da tua cabeça. Você dorme pensando no Eurípides Barçanufo, você levanta pensando no Eurípides Barçanufo, você acorda de madrugada pensando no Eurípides Barçanufo, você viaja pensando no Eurípides Barçanufo, você está a 180 de velocidade pensando no Eurípides Barçanufo, você está almoçando pensando no Eurípides Barçanufo, você está lendo, de repente você para de ler, porque você vem à sua mente o Eurípides Barçanufo. Você está trabalhando o Eurípides Barçanufo na tua cabeça. Ai, meu Deus do céu, mas que é isso, gente? Será que não é obsessor? Não, esse Eurípides Barçanufo, porque, gente, não é possível. Ah, não, esse é obsessor. Porque como que eu estou descontrolado ou descontrolada desse jeito depois que eu vi esse Eurípides Barçanufo? E o contrário. Jesus, Maria José, todos os apóstolos e os 3 reis santos junto à mitologia, né? Daí a pouquinho a gente vai ter que colocar Adão e Eva, a gente vai ter que colocar Noé, é por aí a mitologia. Aí você bate o olho assim, gente do céu, mas essa é Sheila? Que isso? Ah, não, de onde é que eu conheço essa Sheila? Aí você dorme pensando na Sheila, você levanta pensando na Sheila, você perde o sono de madrugada, você está pensando na Sheila, você vai almoçar pensando na Sheila, jantar, vai trabalhar, você está dirigindo a 180 pensando na Sheila. Fala, meu Deus do céu, mas será que essa Sheila não é um obsessor? Não. Ah, não. Eu vou rezar e pedir para Deus afastar da minha mente a imagem dessa Sheila. Que vai que isso é obsessor. E quanto mais você reza, mais o diabo aparece. Como se fosse, né? Quanto mais você reza, mais Sheila aparece na sua mente. Meu Deus, não é possível. E quando você fica frente a frente com a Sheila, que as tuas mãos ficam geladas, teu coração dispara, a tua respiração fica ofegante, teus pensamentos ficam. Porque as pessoas já é tonto na natureza, né? Os pensamentos ficam naquela tontice. Tontice, a pessoa é tonta. Vamos ver se você consegue entender. A pessoa é tonta. Tontice é os pensamentos tontos batendo no crânio lá dentro, para lá, para cá. Tontice, tontice, tontice. E você fica gelada, você fica gelado, o coração dispara, você fica transpirando e você limpa a testa e você fica com a mão. Agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque isso aí são espíritos amigos, são espíritos afins. A doutrina explica a respeito disso. As pessoas não aprendem isso porque não quer, porque não estuda. Entendeu? Como se diz aquele ditado, é amor à primeira vista, mas é um amor de alma. É um amor de alma. Então, agradeça a Deus, porque esses sentimentos todos são provas de reencontros, assim, de irmãos verdadeiros em Cristo. Como se fosse assim, ó, nessa encarnação agora, você e a tua irmã e o teu irmão, ai meu Deus do céu, por que eu falo isso? Você ama tanto o teu irmão que você fala com o teu irmão assim. Eu vou fazer uma marca na tua testa,
E eu vou fazer uma na minha também. Na próxima reencarnação, nós dois nós vamos nos reconhecer através dessa marca. Aí vocês dois desencarnam. Aí vocês dois reencarnam. Aí vocês reencontram. E você reencontra com ele. Nossa, meu irmão! Nossa, minha irmã! Aí você olha nele e fala, você sabe por que que eu reconheci você, né? É lógico, por causa dessa mancha que você fez na minha testa. Então, a minha também, né? Por isso você reconheceu. Você me reconheceu. É como se fosse assim. Então nós temos que agradecer a Deus por esse momento glorioso, porque da mesma forma que existe o reencontro dos espíritos que não são afins, são espíritos inimigos, são espíritos ignorantes, são espíritos avessos uns aos outros. Existe o encontro de espíritos célebres, espíritos nobres. Existe o encontro deles, aliás, existe o reencontro deles, para dar continuidade na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, existe um preço a pagar, porque quase sempre esse reencontro ele é mal visto pelos anticristo. Eles são mal vistos pelos Judas, pelos Pedro, pelos Barrabás, né? Os acusadores, os malfeitores de plantão que existe na terra, acusando um, acusando o outro, fala mal de um, fala mal de outro. Mas se realmente o amor em Cristo no coração daqueles seres são verdadeiros, eles superam tudo. Se realmente o amor, se realmente o amor em Cristo no coração desses seres são verdadeiros, eles superam tudo. Agora, se o amor é falso, a primeira tempestade que vem derrota-os. E depois não vai reclamar de Deus e de Jesus, não, porque você mesmo quem permitiu ser derrotado, não é? Então, é mais ou menos o que está dizendo aqui. Então, ó, se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Tá vendo? Se os homens fossem, se os seres humanos fossem perfeitos, só aceitariam o que fosse perfeito. Os erros são como as pedras falsas. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. E é verdade. Ó, os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento, graças a Deus, a respeito de minérios. Então, não adianta a pessoa querer mostrar a mim zircônia, dizendo que é diamante, que ele não vai conseguir me tapear. Você entendeu? Ele não vai me tapear, porque eu conheço diamante, como eu conheço também zircônia. Eu conheço tanto a zircônia da natureza, que é o cristal de rocha, que é lapidado, como eu conheço também a zircônia de resina. Inclusive, ela é tão perfeita, a zircônia de resina é tão perfeita que engana até aqueles mais experientes no ramo.
Mas eu, graças a Deus, até hoje, eles não conseguiram me tapear, não. Mas uma hora a gente cai, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Então, os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguir, diz, o verdadeiro do falso. Precisais, portanto, de um aprendizado. O que é esse aprendizado? A doutrina não está aí? As 5 obras básicas não estão aí? Por que a pessoa não estuda? Por que a pessoa permite ser mistificado? Então, como já dissemos, a pessoa só é mistificada porque ela pede para ser mistificada. Charlatão, mistifica-me. Né? Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Olha que maravilha, gente. O Espírito da Verdade, que é o Espírito da Verdade. A gente pode dizer que é nosso Senhor Jesus Cristo respondendo a Allan Kardec. As falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazer a distinção entre o erro e a verdade. Só que nós não podemos falar mal daquelas seitas que praticam o erro. Nós temos que separar o joio do trigo, porque, por incrível que pareça, até mediante uma guerra civil, né, onde milhões de pessoas morrem, ali muitas coisas acontecem a benefício do progresso, da evolução da nação e inclusive do espírito em expiação e em provação. Não é só desgraça que acontece numa guerra. Ali a gente às vezes chora aquelas crianças, né, sendo trucidadas, aquelas mamães, aqueles papais, aqueles jovens, né, trucidados naquelas bombas e tal. Mas depois desta, numa outra, aqueles espíritos retornam à pátria espiritual, livres de todo aquele processo. Então, do mal surge o bem para aqueles espíritos que se resignam com humildade, com paciência, porque senão sofre um pouquinho mais. Aí Kardec faz uma outra pergunta pequenininha só assim, uma pergunta pequena, resposta pequena. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Olha que delícia! Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Então, eu adoto o erro. Eu não estou retardando o meu adiantamento? A minha evolução? Não estou retardando? Então, eu sei que é errado. Eu estou adotando. Eu estou aceitando. Aí olha a resposta. Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Eita, mas os bons espíritos é demais. Se adotam o erro, os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Então é onde nós não podemos julgar ninguém, porque as pessoas às vezes recorrem aos pais de santo, aos buenas-dichas, pelo fato da inferioridade intelectual, cultural, caráter, moral.
É por falta dessas qualidades todas. É o nível o qual aquele indivíduo se encontra. Então nós não podemos falar mal dele. Vó Leontina mesmo, ela costuma dizer que todo mundo, meu filho, está certo no nível evolutivo qual cada qual se encontra. Eu tenho uma raiva quando ela fala isso. Jesus, Maria e José, dai-me paciência com essa mulher. Ó, até rimou. Jesus, Maria e José, dai-me paciência com essa mulher. Rimou. Mas se falar mulher, fica melhor ainda. Melhor ainda. Oxi! Isso é baiano lá do Nordeste, né? Então, se a pessoa adota o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Então, como que você vai compreender a verdade se você não está bastante adiantado? Então, só compreende a verdade aquele que um pouquinho, bastante adiantado já se encontra. Caso contrário, ele continua na ignorância. E a ignorância é uma virtude, é um atributo do ignorante. Nossa Senhora. Vamos para o próximo vídeo.